Graça e paz, eleitos do Senhor, povo de propriedade exclusiva do Senhor, nação santa e sacerdócio real. Esse que vos fala é seu irmão em Cristo, Gil Ribeiro. E eu quero nessa noite dividir a palavra, o Evangelho das insondáveis riquezas do Senhor. O pacto de melhores e superiores promessas. O Evangelho que traz descanso para a nossa alma. O Evangelho que nos leva para o que é perfeito. Este Evangelho que foi trazido pelo apóstolo Paulo para nós que somos gentios. Talvez você, meu irmão, minha irmã, você nem sabe o que é gentios. Gentios são aqueles que não pertencem à linhagem de Israel. Gentios são aqueles que não são judeus, porque a Bíblia não foi escrita para os gentios. A Bíblia, ela foi escrita para os judeus. E por isso, que em João 1,17, a Bíblia diz que a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Então, existiu uma lei que foi dada para os judeus. Então, no livro de Tiago, no capítulo 2, a partir do versículo 10, diz assim: Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que disse não adulterarás, também ordenou não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vem a ser transgressor da lei. Falei de tal maneira e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgado pela lei da liberdade. Porque o juízo é sem misericórdia para com aqueles que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Então, querido, a Bíblia nos mostra que Cristo veio trazer uma superior aliança, a da graça. E nós, como gentios, temos que honrar o que Cristo fez, não os que os judeus fizeram. Em Hebreus 8, no versículo 6 e 7, diz assim: Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente quanto ele também é mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscada lugar para a segunda. Então a primeira aliança, ela tinha defeito. Por isso Deus fez uma segunda aliança, pois a primeira dependia de cumprimento de todos os mandamentos. E eram muitos mandamentos, eram 613 mandamentos. A antiga aliança era a sombra dos bens vindouros. Não tornava perfeitos os ofertantes, ela mostrava o pecado, que eram perdoados, mas não removidos. Então, todos os anos, os sacerdotes tinham que oferecer sacrifício pelos pecados Hebreus 10,
capítulo 1 ao 4. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes com os mesmos sacrifícios que ano após ano perpetuamente eles oferecem. De outra sorte, não teriam cessado de ser oferecido, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados. Entretanto, nesse sacrifício, faz-se recordação de pecado todos os anos, porque é impossível que sangue de touros e de bodes removam pecado. Está vendo aí, meu querido, minha querida? Porque a primeira aliança, a da lei, teve defeito? Porque a sua base era a lei. O seu cumprimento dependia do homem e dos seus esforços. Sacrifício, ordenança, etc. Vamos agora ao livro de Isaías. Isaías 1:11, que diz assim: de que me serve a minha multidão dos vossos sacrifícios? Diz o Senhor. Estou farto de holocausto de carneiro e da gordura de animais cevados, e não me agrado dos sangues de novilhos, nem de cordeiro, nem de bode. Então, tinha que haver sacrifício de bodes, de cordeiro, mas isso não alegrava a Deus. Jeremias 6:28, para que me serve, para que pois me venha o incenso de Sabá e a melhor cana aromática de terra longínqua. Os vossos holocaustos não me são aprazível, e os vossos sacrifícios não me agradam. Oséias 6:6, pois misericórdia quero, não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocausto. 2 Coríntios 3, do 5 ao 11. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, cravado com letras em pedra, se revestiu de glória, a ponto dos filhos de Israel não poderes fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito, porque se o ministério da condenação foi glória, e em muitos maior proporção será glorioso o ministério da justiça, porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado, nesse respeito, já não resplandece diante da atual sobreexcelente glória, porque se desvanecia e teve a sua glória, muito mais a glória tem o que é permanente. Então, meu querido, a nova aliança não é segundo a carne, e sim espiritual. O ministério é do Espírito. A antiga aliança era um ministério de condenação, e o que antes era passageiro agora é permanente. O véu foi retirado e é a lei da graça. Então, hoje o ministério é do Espírito, meu querido.
Você precisa adorar a Deus em espírito e em verdade. Porque eu tenho visto que a maior parte das denominações, as instituições chamadas evangélica, elas têm buscado muito mais o Deus da carne para satisfazer os seus desejos. Eles buscam o socorro de Deus, mas não buscam o coração de Deus. Essas igrejas estão lotadas de pessoas que querem oração pelos filhos que estão nas drogas, querem oração pelo marido que é alcoólatra, querem oração porque o marido foi embora, porque a esposa foi embora. Isso não é evangelho, meu querido. Isso aí é um movimento religioso. Evangelho é você adorar a Deus em espírito e em verdade. Evangelho é você cultuar a Deus, é oferecer a Ele um culto racional. Porque eu tenho visto, tem me causado tristeza. Igrejas, locais que se dizem igreja, que você não sabe se realmente é uma igreja ou se é uma casa de candomblé, com muito respeito aos meus irmãos que é da Umbanda. Mas é a realidade. Você não consegue distinguir porque é atabaque, é o povo rodopiando e diz que é o Espírito Santo? Oh, meu querido, o culto é racional. A Bíblia diz que tudo tem que ser feito com ordem e decência. O culto é racional. É um culto com entendimento. É um culto onde as pessoas que vão chegando vão entendendo que ali realmente é um local onde se adora a Deus. Eles não ficam cocheando entre dois pensamentos. Porque se eles chegar num local onde tem atabaque tocando, o povo rodopiando, o povo gritando, ele fica com a mente perturbada. Mas se ele chegar num lugar onde vê o povo louvando, adorando, e a leitura da palavra, o evangelho sendo apresentado, não vai criar confusão nenhuma na mente dessas pessoas. Então vamos dando continuidade. A nova aliança não é segundo a carne, e sim o espiritual. A antiga aliança era um ministério de condenação, e o que antes era passageiro agora é permanente. O véu foi tirado. É a lei da graça. Ezequiel 36, 27. Porei dentre vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e absorveis. Então, em Ezequiel já apresentava uma postura do real e do verdadeiro evangelho e do verdadeiro cristão, daquele que realmente adora a Deus em espírito e em verdade. Em Jeremias 31, 33, diz assim: porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhe imprimirei as minhas leis, também no coração lhe escreverei e serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Aí, meu irmão, na mente. Mente é alma. É lar. É aqui na mente, na sua alma, que você oferece um verdadeiro culto a Deus. E um verdadeiro culto a Deus não depende de local aonde você esteja.
Um verdadeiro culto a Deus não depende de você estar num templo entre quatro paredes e achando que Deus está ali. Deus não está em templo feito por mãos humanas, não, meu querido. Deus está em você. Você precisa reconhecer isso. Você precisa oferecer a Deus um culto racional, mente renovada. Um culto racional é um culto aonde você estiver, a sua mente, a sua alma está em sintonia com Deus, trabalhando, andando, passeando, se divertindo. Esse é o verdadeiro culto a Deus. Porque nem todos aqueles que vão ao templo religioso oferecem a Deus um culto racional, um verdadeiro culto a Deus. Então, que fique gravado no seu coração, na sua mente, essa mensagem. E aqui, em 2 Coríntios 5, do 12 ao 8, tendo, pois, a esperança, servimos de muita ousadia ao falar. E não somos como Moisés, que punha o véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Mas o sentido deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece e não lhe sendo revelado que em Cristo é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é tirado. Ora, o Senhor é o Espírito, aonde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória. Glória a Deus, aleluia, Pai. Porque somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor é o Espírito. Então nós somos da nova aliança, querido. Somos sempre conduzidos em triunfo e em perfeita vitória. Ele intercede por nós sempre. Ele é o fiador de superior aliança. Hebreus 7:25. Por isso também pôde salvar totalmente os que por ele se achegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Hebreus 7:22. Por isso mesmo Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. O sacrifício de Cristo é perfeito e para sempre, porque não depende do homem. Então o sacrifício não dependeu de mim, não dependeu de você. Foi a graça dele, foi o favor imerecido dele. Ele quis morrer para nos salvar. Hebreus 9:11. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizado mediante o maior e mais perfeito tabernáculo não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não sendo por meio de sangue de bode e de bezerro, mas pelo seu próprio sangue entrou no Santo dos Santos, uma vez por toda, tendo obtido eterna redenção. Porquanto se o sangue de bode e de touro e de cinzas e de uma novilha expangida sobre os contaminados os santifica, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus,
purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Por isso mesmo, ele é mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança àqueles que têm sido chamados, Amém, querido? O apóstolo Paulo nos fala da insuficiência do homem para se salvar. Ainda que tenha méritos próprios, é necessário entendermos que a salvação não é por obra. Se fosse por obras da carne, estaríamos dando crédito ao diabo. Entendeu, meu querido? Porque ele colocou a semente do pecado na carne do homem. A carne, essa carne aqui, meu querido, ela é um diabo. Porque diabo não é um ser, diabo é um adversário. E essa carne aqui, ela é um diabo. Por quê? Porque a Bíblia diz que ela não está sujeita à lei de Deus nem aos seus mandamentos. Essa carne aqui, ela se opõe a Deus. Por isso que lá em Gálatas, no capítulo 5, a Bíblia diz que a carne luta contra o espírito contra a carne. A carne, ela se opõe ao espírito, porque ela é um adversário, ela é um diabo, é nela que habita todas as mazelas. É dessa carne que vem a prostituição, o adultério, que vem os assassinatos, roubos, é nessa carne. Então essa carne ativada, ela se torna um diabo. Não existe diabo como ser, que a maioria dos cristãos ficam com medo do diabo, achando que o diabo é um ser celestial, é um ser que vai aparecer, é um ser que entra no ser humano e toma o ser humano. Não, querido. O diabo está aqui, nessa carne, nessa natureza terrena, essa natureza que não está sujeita à lei de Deus, nem aos seus mandamentos. Por isso, em Romanos 7, 21 a 25, diz assim o apóstolo Paulo: então, o querer fazer o bem, encontro na lei o que é mal. O que é mal reside em mim, porque no tocante ao homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, e guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, a lei do pecado. Está vendo aí, meu querido? Na carne, o apóstolo diz: desaventurado homem que sou, quem me livrará? Porque na mente, meu amigo, tinha uma lei. A lei de Deus estava dentro da sua alma, na sua mente, mas na sua natureza terrena estava a lei do pecado. Entendeu? Ninguém é justificado pela obra da lei. Romanos 3:20, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Romanos 7,14. Porque bem sabemos que a lei é espiritual
Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Meu querido, a carne sempre serve à lei do pecado através de desânimo, doença, etc. Não podemos ser condescendentes com a carne. Por isso que o apóstolo Paulo disse: andai em espírito e não cumprirei a concupiscência da carne. Amém? Jesus aperfeiçoa, vivifica o nosso espírito. E é do espírito que saem as obras que agradam a Deus. Não de nossos esforços pessoal. Deus deu os mandamentos a Moisés. Era a dispensação da lei. Naquele tempo, se a pessoa violava um mandamento, se tornava culpado de todos. Ninguém seria salvo através da lei, meu querido. Porque só Jesus não violou a lei. Ele foi o único que não violou a lei. Por isso que a Bíblia diz que o fim da lei é Cristo, porque nele se cumpriu toda a lei. Hebreus 7:26. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo e inculpável, sem mácula, separado dos pecados e feito mais alto do que os céus. Amém? Cristo nos livros da lei, Gálatas 3:13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Amém? Ele se fez maldição, não por mim, não por você, mas sim pelos judeus. Porque quem estava carregando a maldição da lei não era nós, gentios. Não foi você, não foi eu. Quem estava carregando a maldição da lei eram os judeus, porque foram eles que receberam as tábuas da lei. E eles não tiveram capacidade nem condição de cumprir a lei. Nós, gentios, não recebemos lei nenhuma. Por isso, meu amado, você, meu irmão, que está aí na sua igreja fazendo campanha, né, para quebrar a maldição, fazendo corrente para quebrar a maldição. Maldição de quê? Se nós não temos nenhuma maldição sobre nós. A maldição quem tinha eram os judeus. Nós nascemos depois da cruz. Amém? Gálatas 5:4. De Cristo vos desligaste, vós que procurais justificar na lei, da graça descaíste. Então, quando você procura se justificar na lei, se justificar na lei é se justificar com obras da carne. Você está descaindo da graça. Descaiu da graça, meu querido. Entendeu? Gálatas 3, do 9 ao 10. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito aquele que não permanecer em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-la. Então a primeira aliança tinha defeito. Não assegurava a salvação, dependia do homem. O homem vivia pelo que fazia. Josué 1:6 mostra isso. Se o juramento
que é que diz em Josué 1,6? Ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra sob juramento prometida aos seus pais. Então tudo dependia do esforço do homem. E muitos cristãos misturam as duas alianças. Vivem no tempo da dispensação da graça, mas agem de acordo com o jugo da lei. O novo pacto que vivemos é superior, meu querido. Não depende de guardar mandamentos. Ele nos guarda e mora em nós. Ele mora em mim, ele mora em você. O novo pacto é de conhecimento e confissão. A falta de conhecimento leva o povo. O que é que tem feito? O que é que a falta de conhecimento tem feito com os evangélicos? Estão sendo manipulados, seguindo a homens, fazendo tudo que o homem manda. Rosa ungida, fita ungida, toalha ungida. Você tem que levar para casa um sabonete ungido, uma rosa ungida, porque essa rosa vai atrair todo o mal que está na tua casa, porque essa rosa representa Jesus. Mentira, meu irmão. Isso é estratégia para te prender lá, para arrancar o teu dinheiro, para saquear o teu bolso, porque as mensagens deles começam no púlpito, lá no altar, que eles chamam de altar, mas termina no teu bolso. Leva este envelope, que Deus vai te prosperar. Faça o seu sacrifício, que Deus vai te honrar. Sempre barganhando com Deus. Mas 1 Coríntios 1,30 diz assim: mas vós sois deles, em Cristo Jesus, o qual nos tornou da parte de Deus sabedoria, justiça e santificação e redenção. Meu querido, a nova aliança nos dá posição em Cristo. Temos que ter conhecimento, meu querido, para sabermos qual a nossa herança em Cristo, que nos livrou, amém, do império das trevas. Ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor e nos deu o direito de viver em vitória através da nossa